Lá em Roma, estamos perto dos 32 graus. Nós estamos no verão na Europa e aqui no inverno, então lá está mais quente do que aqui. E essa semana a gente tinha tantas músicas para ensaiar, mas uma das músicas que eu ouvi não era do nosso repertório, era uma música, Luizinho, do David Keelan, mas no começo, não sei se você chegou a ouvir um CD dele, que ele só tocava, regravava as músicas de outras pessoas. É um CD assim, pré-histórico da época. Eu recebi esse CD quando estava lá em Portugal. Eu falei, ouve esse cara, que esse cara está lá no Brasil fazendo. Ele é filho de missionário irlandês, salvo erro. O David Keelan, que fez Abraça-me, Quero Ser Como Criança, né? Quero ser como criança. E outras músicas que a gente canta aqui. Filho de Davi, sei que estás aqui. Faz tempo que a gente não canta a música do Luizinho. Posso sentir o teu calor. Bonita essa música. Esse cara escreveu essas músicas. Filho de missionário finlandês ou irlandês aqui no Brasil. E uma das músicas que ele traduziu, tal nesse CD, tem no YouTube para ouvir, fala de uma composição de um outro cantor cristão que fez Vem, esta é a hora da adoração. E ele fez uma música chamada Fogo Refinador, fazendo alusão a um texto, aliás, a vários textos que tem na Bíblia, falando sobre fogo refinador. E falando sobre calor, falando sobre o calor de Roma, eu fiquei pensando no calor de um fogo refinador. A Bíblia tem diversos textos que falam sobre fogo refinador. Um deles, eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir. Aliás, prestem atenção em tudo que eu disser, e depois nós vamos ler a palavra de Deus, mas vamos ler um pedaço agora. Um deles está em Malaquias 3:2, não precisa abrir, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como um sabão do lavandeiro. O fogo de ourives é um fogo que, sabe que o metal, quando ele é retirado do minério ali, das pedras, ele está todo bruto, né? E ele é aquecido para se derreter e tirar todas as impurezas. Uma aliança que você tem na sua mão, ou a joia que você tem na sua orelha, no seu pescoço, de ouro, ela passou por um processo, né? Ele foi derretido, foi tirado todas as sujeiras que não são ouro, o que não é ouro, e ele é purificado no fogo. Outro texto lá de Provérbios 17:3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Crisol era um recipiente, um refratário de cerâmica, que ele é colocado no forno, e lá o metal é colocado para ser derretido. Então, para quem é ourives e trabalha com esse tipo de arte, tem que passar por esse processo. O ouro tem que ser aquecido e derretido. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor prova o coração. E foi interessante, Luizinho, falar, talvez você não saiba o momento que você está passando, ou não consiga entender, como eu também passo por momentos, estou em processo de momentos que a gente passa de angústia, de dúvidas, de por que isso, Deus, por que aquilo. É o Senhor que está provando a mim e a você. Então, não se desespere, não se desescabele. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Amém. E é um processo. Passar pelo fogo não é um processo tão gostoso. Ser provado pelo Senhor não é tão fácil, mas é um processo. A videira do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, qualquer coisa. E assim é a nossa vida. Nós somos passados pelo fogo, somos provados. No texto anterior de Romanos 4, que nós lemos, nós estudamos sobre
Abraão, Paulo faz essa alusão a Abraão, falando que ele foi um exemplo de fé, porque nós estudamos no outro domingo, que ele foi circuncidado aos 100 anos de idade, mas que a circuncisão, já sabem os irmãos, era um processo religioso, e ele foi circuncidado aos 100 anos de idade, onde na prática da religião, era aos 8 dias de vida que o judeu era circuncidado. Mas ele creu aos 75 anos, como foi falado. Ele acreditou aos 75 anos, eu falei, eu creio nessa palavra de Deus, e eu vou seguir essa palavra. E foi o que eu disse na semana anterior, dizendo que às vezes nós estamos aqui e não estamos vendo ainda todo o processo, vamos falar assim, religioso, o estereótipo acontecendo à nossa volta, mas lá dentro Deus está trabalhando. Eu ainda não vi fulano de tal 100% salvo. Ou eu não vi a pessoa que está há 30 anos, 40 anos na igreja ser transformada ainda. Deus está trabalhando. Quer você tenha dias de conversão, quer você tenha décadas de conversão, Deus continua trabalhando aqui e aí. Amém? E fala que nós somos justificados pela fé. O que muda o nosso interior é nós acreditarmos que Ele está transformando as nossas vidas, que Ele está transformando. Fala que nós temos alegria nas coisas de Deus. Você tem alegria nas coisas de Deus? Você tem alegria nas coisas de Deus? Eu tenho alegria nas coisas de Deus. Mas eu também tenho alegria nas tribulações, porque eu sei que esse processo de tribulação é um aprendizado para mim. Você está passando por tribulação essa semana, esse mês, essa temporada? Se alegre com as tribulações, mesmo que você não veja a famosa luz no fim do túnel, Ele está trabalhando para isso. E você está sendo preparado. Tribulações, fogo purificador, Ele trabalhando em nós, Ele nos moldando, tirando a sujeira. Tribulações. Diz que a tribulação produz perseverança. Em outras versões diz constância. Ser constante. Fizeram uma pesquisa sobre os 3 Ronaldos, jogadores de futebol. O Fenômeno, gorduchinho hoje. O Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, aquele cabeludo com os dentes diferentes, né? Dentes da Mônica. E o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, em português, como não? Fizeram um comparativo entre os três Ronaldos. Quem foi o melhor de todos? E aqui no Brasil isso. Sabe quem ganhou? Nesse programa de futebol, acho que foi da Fox. Cristiano Ronaldo. Eu, pessoalmente, CR7, pessoalmente, eu acho o Ronaldinho Gaúcho um mestre. Eu falei para o Natan outro dia que a gente estava com uma bola aqui, fazer o que ele fazia, de dar um passe para um cara, o cara está ali, e ele olha assim para o cara e faz o passe e acerta no cara certinho, para mim isso é genial, hein, Paulo? Já viu isso daí? Meu, ele faz isso aí. Ladrão. Tá aqui, ó, passou para o cara, fingi que ia passar para lá, o cara correu ali, mas eu acertei o cara que está ali e ele fez o gol. Genial, sensacional. O Ronaldo, Fenômeno, jogando, até então, até pouco tempo atrás, o artilheiro das Copas, né? Foi passado por um alemão, não vamos falar sobre Brasil e Alemanha, ainda existe um trauma. Mas escolheram o Cristiano Ronaldo pela constância dele. Ele está mais tempo em alto nível, jogando em alto nível.
Ronaldinho Gaúcho ganhou, foi eleito o melhor do mundo 2 vezes, 3 talvez. Fenômeno também, mas o Cristiano Ronaldo ganhou pelo histórico maior de estar no auge. Então o que nos faz melhor é estar constantes, buscando esse auge. Sermos constantes. A nossa vida cristã, como eu disse, como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada dia mais, mas é um exercício de dia após dia. A gente ouviu essa diante do trono. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Dia após dia. Quer ter um caráter aprovado? É este o caminho. Perseverança, constância, traz a experiência, ou em outras versões, um caráter aprovado. Então, tribulações que produz perseverança, que produz a experiência ou um caráter aprovado. O seu caráter está sendo testado para ele ser aprovado. Ele está sendo provado para ser aprovado. Então, fique firme. A palavra diz que ele morreu por gente pecadora. Você, como eu falei da outra vez, você morreria por um assassino, por um pedófilo, por um mentiroso. Nesse pacote, nesse barco de pecadores, nós estamos no mesmo barco, de pedófilos, de adúlteros, porque somos mentirosos, somos gananciosos, e é pecado. Então, nesse barco, ele morreu por todos esses, por nós também. Um texto de Marcos 2, 16 e 17. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A missão de Jesus é chamar pecadores. Ele não veio para pseudos religiosos santarrões. Ele veio para quem está doente, para mim e para você. Ele veio para nós. Sobre os pecadores, lembram quem foi o primeiro a pecar? Adão e Eva. Eva e Adão. Lembram qual foi a proposta da serpente? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter esse tal discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu do seu marido, ao seu marido que também comeu.
Mas olha a astúcia da serpente. Certamente vocês não vão morrer se cometer um erro. Se vocês derem uma derrapadinha por ali, sair um pouquinho fora da curva, ou fazer um caminho alternativo, o caminho só é alternativo, ele vai chegar no mesmo lugar. É uma alternativa que nós estamos proporcionando para você nesta manhã. Vocês não vão morrer. Quando vocês experimentarem essa alternativa, não é errar, não é pecar, é experimentar essa alternativa, os olhos de vocês se abrirão. E vocês, como Deus, da mesma forma, serão iguais a Deus. Porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Então não tem erro nisso. Vocês não vão morrer. Vocês serão como essa experiência, essa alternativa que eu, serpente, estou dando para vocês, é para que vocês abram os olhos de vocês. E conheçam, então, tenham o poder sejam conhecedores. Olha, a serpente falou, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Depois Eva, com a sua vontade de errar também, falou, eu terei discernimento. Você conhecer o bem e o mal é diferente de você ter discernimento. Já inverteu a coisa. Então, para dizer que a serpente, o inimigo, ele coloca para a gente, a serpente é a bateria. E ela colocou aqui o prato de carne de sol, que eu adoro, mentira, não gosto, mas um exemplo. Ela colocou o prato de pizza, já é mais para mim aí. Aqui para mim, e eu estou aqui. Ela não colocou o pedaço de pizza goela abaixo. Ela colocou o pedaço de pizza ali. Eu, que gosto de pizza, eu vou até ali. E eu como a pizza. Porque aqui fala que certamente não morrerão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então tinha o desejo dela, tinha a empurradinha da serpente, até aqui eu faço, meu papel é fazer só isso aqui, só te apresentar a delícia que você pode experimentar. E eu aqui, enquanto Eva, eu olho, eu ouvi que ela falou, mas tem um desejo meu que faz eu chegar até aqui. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter esse discernimento, foi e comeu. Essa mesma tentação fica ecoando aos nossos ouvidos até o dia de hoje. Até ontem, dá para ouvir a serpente falar comigo. Por que você não faz isso aqui? Por que você não responde para aquela pessoa de forma ríspida? Por que você não é agressivo como ela foi com você? Por que você não é agressivo como ele foi com você? Por que você não bate com a... bateu, levou. Lembra da Gata Comeu? Uma novela. Velha, né? A Gata Comeu. Mas eu lembro de uma frase que acho que ficou um jargão, que era o Nuno Leal Maia com a atriz que é a Cristiane Torlone. Eles ficaram presos numa ilha lá, tal. E ela era toda explosiva, não sei o que lá, e deu um tapa na cara desse... Eu não sei o que ele era, se era professor, não sei. E ela bateu no rosto dele, e ele pegou e revidou o tapa assim, pá! Comigo é assim, bateu, levou. Né? Bateu, levou. Quantos de nós não somos empurrados para esse bateu, levou? A gente cresce ouvindo essas coisas. Se alguém for folgado com você, seja folgado e meio. Se alguém for agressivo com você, seja agressivo e meio. Seja mais que ele. Prove que você é mais estúpido do que ele. A gente vai crescendo no meio disso e vai achando isso normal. Então, esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos,
ele bateu, ele vai levar. Ela me xingou, vai ouvir um xingamento. Ela pisou no meu calo, eu vou esmagar o dedinho dela. Essa vontade que nós temos de fazer justiça. Eu vou ser como Deus, conhecedor das coisas, e vou ter esse poder de mandar nas coisas. Toda vez que eu e você peca, nada mais é do que isso. Essa vontade de ser donos do nosso próprio nariz. E cheio das razões. Aí você está falando assim, meu Deus, que introdução foi essa? O cara não vai ler a Bíblia, não vai pregar, não? Eu já preguei. Já acabou. Nós vamos só terminar com a leitura de Romanos, mas a mensagem é essa. Que Ele mude essa coisa do nosso coração. Amém? Romanos 5. Acharam que ia começar agora? Estou terminando já. Tendo sido, pois, Romanos 5, todos juntos comigo? Deixa eu abastecer aqui para fazer uma viagem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Falamos sobre isso. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, ou a experiência. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Reconciliados no original diz mudança de vida. Reconciliar significa mudar de vida, voltar a ter uma aliança com Ele. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, a mudança de vida. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos ouviram a mesma ato de sedução da serpente, a mesma tentação da serpente, eu e você ouvimos hoje ainda. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é,
a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva descorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela vida, pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Feche teus olhos. Pai amado, nós abrimos o nosso coração para que entre o Rei da Glória. Nós abrimos agora, Senhor, nesse dia, o nosso coração para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Graça, para que entre o Rei do Perdão, para que entre o Príncipe da Paz, para que entre, Senhor, o Conselheiro maravilhoso, para que entre o Deus forte, o Pai da eternidade. Senhor, nós queremos te aceitar nessa manhã. Pai amado, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor e queremos que o Senhor nos ajude, Senhor, a enfrentar as tentações, as armadilhas, as ciladas que cada dia nos é colocada nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, perto de nós. Pai amado, muda o nosso coração, que nós possamos, Senhor, sermos salvos, cada um de nós, que a cada dia, Senhor, o meu erro seja diminuído, e que eu vá abrindo espaço mais para o Senhor entrar na minha vida, todos os dias, todos os momentos da minha vida. Senhor amado, purifica o nosso coração, derrete, Senhor, como nós abrimos espaço para o Senhor entrar na nossa vida, que com esse fogo refinador o Senhor derreta o nosso coração, e que as sujeiras que estão nele impregnadas, nosso coração encardido, que pelo fogo consumidor ele seja derretido e seja purificado. Purifica, Senhor, nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos. Como Davi falou na quarta-feira, nós ceiamos no domingo, pedimos perdão pelo nosso pecado no domingo, e quarta-feira já temos uma lista de pecados para pedir perdão novamente. Não diferente, Senhor, hoje nós temos também uma lista de pecados que temos que pedir perdão. Perdoa a tua igreja, me perdoa, Senhor, pela arrogância, pela prepotência, pela falta de humildade, pelo coração ganancioso, usurpador, querendo ser aquilo que eu não sou. Derrete o nosso coração nessa manhã, Senhor. Ensina-nos a viver em santidade. Santificação significa ser separado, que o Senhor, com o nosso coração derretido, vá separando aquilo que é sujeira, aquilo que não te agrada do nosso cotidiano,
do nosso dia a dia. Como aquela canção infantil que diz: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega. O nosso Salvador está olhando para você, está olhando para mim e para você. Que sejamos, Senhor, aceitos nessa manhã pelo Senhor. Que o Senhor abrace, Senhor, a cada um de nós com um abraço reconciliador. Reconciliador, Senhor, transforma, Senhor, a nossa mente e coração. Que sejamos transformados a cada dia. Perdoa, Senhor, as palavras que dissemos que não foi de acordo com a Tua palavra, que não trouxe paz, que não trouxe reconciliação, que não trouxe salvação. Queremos ver essas cadeiras cheias, mas se a nossa vida não estiver cheia do Teu Santo Espírito, quem sou eu para falar para um familiar meu que ele deve andar com Jesus, se eu não estiver andando com Jesus? Se eu não for um exemplo dia a dia de andar com Jesus? Ajuda-nos, transforma-nos, restaura-nos, ensina-nos, e que possamos nessa caminhada, nesse dia, ter dado um passo mais na Tua direção. Que amanhã a gente não volte a cometer os mesmos erros, e se porventura cometermos, que o Senhor nos perdoe, mas que possamos sair daqui conscientes do que devemos ser, agir, viver, caminhar, falar, ouvir, ver. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, adoramos o Teu nome.